Sem mais demoras, eu convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 15. Salmo 15. Diz assim a palavra de Deus: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Senhor, esta é a Tua palavra, nós a abrimos e a lemos, mas somente o Teu Santo Espírito pode abrir o nosso coração, para que não somente a entendamos, mas para que também a pratiquemos diariamente, Pai. Nós dependemos totalmente do Senhor, precisamos que o Senhor nos mostre as verdades da Tua palavra que estão disponíveis a nós, Pai. E que o Senhor também nos conduza a uma vida de santidade, de piedade, praticando aquilo que nós temos aprendido através da Tua palavra. Seja o nosso guia nessa manhã, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos direcione às Tuas verdades, Pai. E que, a partir do momento que nós a ouvirmos, nós saiamos daqui motivados, transformados, impulsionados a colocar em prática aquilo que o Senhor nos diz. É no nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Eu ainda me lembro da época em que eu, juntamente com a orientadora da minha escola no ensino médio, comecei a considerar algumas opções para o meu futuro. Eu estava terminando o segundo ano do ensino médio e já era hora de começar a tomar um rumo, uma direção na questão profissional da minha vida. E então, em determinado dia, na sala dela, ela me fez a seguinte pergunta: Heron, o que você tem em mente para o seu futuro? Qual profissão, qual carreira você deseja seguir? Eu, bastante perdido ainda a respeito disso, disse a ela: olha, a única opção que me agrada nesse momento, naquela época, era a questão de seguir uma carreira militar. Eu disse isso a ela, que era a única consideração que eu fazia era ingressar em algum colégio militar. E ela me respondeu: olha, essa é uma ótima escolha. Existem excelentes escolas militares espalhadas pelo nosso país. Mas ainda assim, você precisa tomar uma direção mais específica. Você deseja ir para qual segmento das Forças Armadas? Para o Exército, para a Marinha ou para a Aeronáutica? Naquela hora eu pensei, por alguns instantes, eu pedi a ela um tempo e comecei a refletir. Eu pensei, um exército, em Itajubá, a cidade que eu morava antigamente, no sul de Minas, o 4º batalhão de lá, é um batalhão que carrega pontes. Os meus amigos que entraram no exército lá sofreram horrores, porque eles precisavam carregar muito peso durante todo o serviço militar. Então, o exército, pensei, Marinha, eu moro em Minas, digamos que Minas não tem uma relação muito próxima com o mar. Eu falei, não, Marinha não. Então, o que me restou na época foi a Aeronáutica. Naquela época eu ainda não tinha problemas sérios com aviões.
o andar de aviões. Então, eu falei, tudo bem, vamos pensar na aeronáutica. E sendo assim, ela me orientou para que eu me inscrevesse na Academia da Força Aérea, uma escola que tem aqui em Pirassununga, no interior de São Paulo. E então eu me inscrevi junto com outros colegas e comecei a me preparar para prestar o vestibular e levantar os pré-requisitos que a escola exigia. Foi então que o meu problema começou. Porque quando eu recebi uma carta da Academia da Força Aérea, lá vinha especificando todos os requisitos que alguém que gostaria de ingressar na escola e se tornar piloto da Força Aérea Brasileira deveria ter. E na lista que eles mandaram, tinha as seguintes exigências. Não pode ter nenhum problema oftalmológico, problema de visão. 0,25 do lado direito, desclassificado. Não podia ter nenhuma fratura, nenhum osso quebrado, nenhum osso mal calcificado, dedinho mindinho direito com problema, desclassificado. Não podia ter nenhum problema auditivo, qualquer perda na audição. Se você escutasse 98%, mas tivesse 2% de perda, desclassificado. Eu me lembro que, à época, eu sentava no meu quarto e ficava tentando ouvir o cochicho das minhas irmãs no outro quarto, para ver o que elas estavam falando, para ver se eu tinha o ouvido apurado, mas não podia ter nenhum problema auditivo. Problema respiratório, desclassificado. Pressão alta, desclassificado. Pressão baixa, desclassificado. Cárie, desclassificado. Obturação, desclassificado. Então, resumindo a história, foi assim que eu me tornei pastor. Brincadeira. Minha indagação era a seguinte: por que algo tão criterioso? Por que algo tão, um pré-requisito tão criterioso para se admitir um piloto? Mais tarde eu entendi que para você ser um piloto de caça, você precisa ter um organismo muito bem ajustado, porque você é submetido a inúmeros tipos de pressão. Então, um exemplo disso, um piloto suporta até 9 vezes a força da gravidade sobre o corpo dele em determinados momentos. Isso significa que o coração do piloto, naquele momento, precisa fazer 9 vezes mais esforço para mandar a mesma quantidade de sangue para todo o corpo dele. Ou seja, só um organismo muito bem ajustado, muito íntegro, completo, sadio, podia estar naquela posição e suportar as consequências que aquela própria situação trazia. Mas por que eu estou dizendo isso a você, contando essa história minha a você? Porque no salmo que nós lemos, existe uma situação semelhante. Obviamente, não é um salmista tentando ingressar na Força Aérea Brasileira, mas é a figura de um peregrino que está extremamente desejoso para ingressar na casa de Deus, no tabernáculo, e ali desfrutar continuamente da presença de Deus. Contudo, o salmo traz um problema. Esse acesso, ele é restrito. Não é qualquer pessoa que pode estar diante de Deus. Não é pessoa que pode estar na casa de Deus, não é qualquer pessoa que pode desfrutar da presença de Deus. E se você reparou muito bem na leitura, você percebeu que o nosso texto descreve as características, as qualidades, os atributos que precisam ter aqueles que querem ingressar na presença de Deus e permanecer ali. Algo que eu gostaria de reparar com você, em primeiro lugar, é que não se trata de características litúrgicas. O Salmo não fala o que você deve vestir, quais regras cerimoniais você deve seguir, ou como você deve sacrificar determinado animal para estar na presença de Deus. Note que aqui não está tratando de aspecto litúrgico, igual tratava a questão dos sacrifícios lá no tabernáculo. A questão aqui são as características morais que esse candidato deve ter para estar na presença de Deus. É como se Davi dissesse aqui nesse salmo: para se estar na presença de Deus, é necessário mais do que cumprir certas regras litúrgicas. Como o próprio Salmo 24 diz, que é um salmo muito parecido com esse, lá tem uma estrutura semelhante, é necessário, para estar na presença de Deus, ter um coração puro, mãos limpas,
ser verdadeiro com as palavras. E é exatamente por isso que esse candidato faz essa pergunta. E ele pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A ideia aqui, como o Eugene Peterson colocou na tradução que ele fez da Bíblia, chamada A Mensagem, é a seguinte: quem, Senhor, poderá ser o seu hóspede? Quem pode ser recebido como seu hóspede e permanecer na tua casa? Veja que ele faz essas duas perguntas com o mesmo significado. Aqui nós temos aquilo que nós chamamos de paralelismo hebraico, que é duas maneiras diferentes de reforçar a mesma ideia. Então essas duas perguntas, elas se complementam e elas reforçam a mesma ideia. Quem pode morar, quem pode habitar, quem pode ser hóspede de Deus, na casa de Deus? E da mesma maneira que a palavra tabernáculo está usado na primeira parte do versículo, também está sendo usado o Santo Monte na segunda parte do versículo. Lembre-se que ambos os lugares mencionados referiam-se aos locais nos quais Deus se fazia presente no meio do seu povo. Tanto o tabernáculo, aquela tenda que representava a presença de Deus no meio do povo, enquanto o povo peregrinava, quanto o Santo Monte, que era uma referência ao Monte Sião, eram locais nos quais Deus se fazia presente em Israel. Então, nesse salmo escrito por Davi, nós temos a seguinte figura: um peregrino desejoso para estar na presença de Deus, para adorá-lo, para ser hóspede de Deus, para desfrutar da presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um problema, e um problema muito sério. Será que esse peregrino, será que esse candidato é moralmente qualificado para estar na presença de Deus? É justamente em cima disso, em cima dessa tensão que o Salmo propõe, a nossa meditação nessa manhã. Baseado, então, nas palavras de Davi, nós vamos responder a seguinte pergunta: como é aquele que vive na presença de Deus? Eu entendo que o Salmo oferece 3 observações nesse sentido. Em primeiro lugar, aquele que vive na presença de Deus é íntegro em todas as áreas da sua vida. Em segundo lugar, aquele que vive na presença de Deus é justo em suas práticas econômicas. E em terceiro lugar, aquele que vive na presença de Deus é verdadeiro com as suas palavras. Então, esses são os 3 pontos que nós observaremos nessa manhã e, posteriormente, faremos algumas aplicações. Em primeiro lugar, aquele que vive na presença de Deus é íntegro em toda a sua vida. Eu gosto de pensar aqui, como alguns outros estudiosos, que o Salmo propõe essa pergunta no versículo 1, no versículo 2 vem a resposta, para essa pergunta, e do versículo 3 ao versículo 5, o salmista dá alguns exemplos relacionados a essa resposta. Então nós temos: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A resposta para essa pergunta: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Esses são os nossos 3 pontos. E de 3 a 5 existem alguns exemplos que reforçam esses 3 pontos. É exatamente isso que nós veremos. Então, em primeiro lugar, aquele que vive com integridade. Os exemplos para esse caso estão no versículo 4. Ele diz: o que aos seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O significado da palavra integridade aqui, que vive com integridade, significa completo, alguém pleno, alguém que não tem um coração dividido, alguém que é coerente com aquilo que diz crer. Então, no versículo 4, ele dá esses exemplos. Ele fala, primeiro, aquele que olha para a vida com os olhos de Deus, o que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra os que temem o Senhor, ou seja, aqueles que veem a realidade assim como Deus vê. Vê as más ações daqueles que são reprováveis, mas vê com os bons olhos aqueles que temem ao Senhor, aqueles que enxergam a realidade com os olhos de Deus. Então essa é a primeira percepção da integridade, enxergar a realidade do mesmo modo como Deus enxerga a realidade. No segundo exemplo que ele usa,
Ele diz, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando isso lhe cause prejuízos. Então nós temos aqui, num primeiro momento, o fato de enxergar a realidade, e num segundo momento, o fato de agir com coerência, manter a sua percepção da realidade, mesmo quando isso causa prejuízos a você mesmo. Percebam que existem dois elementos aqui na integridade, numa vida íntegra, é você enxergar e você agir. Aquilo que você crê e aquilo que você faz. Da mesma maneira como você vê a realidade, você vive coerentemente com ela. Isso é integridade. Isso é viver de modo pleno, isso é ser sadio, ter uma fé sadia, é você ser coerente com aquilo que você diz professar. Talvez um exemplo bíblico que nos chama a atenção aqui seja o caso de Jó. A palavra de Deus retrata a história de Jó. E em certo momento, lá no meio do livro, Jó diz que fez uma aliança com os olhos dele. Ou seja, ele via, na verdade, a realidade através dos seus olhos, lembrando-se da aliança que ele havia feito com Deus. Então, a própria maneira dele enxergar a realidade era uma maneira que estava comprometida com aquilo que ele cria. E como que a Bíblia descreve Jó? Diz que ele era íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, havia uma coerência entre aquilo que ele dizia crer e aquilo que ele fazia. Há um tempo atrás, saiu um filme chamado Até o Último Homem. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver esse filme, mas ele conta a história de um jovem chamado Desmond Doss, que, por causa da crença dele, ele não pegava em armas. Então ele vai para uma guerra sem pegar em armas. E ali ele salva algumas pessoas, mesmo sem usar nenhuma arma. Embora seja questionável a razoabilidade da crença dele sobre ser certo ou não pegar em armas, isso é uma discussão, o fato que eu quero destacar para você é a coerência dele. Perceba que ele cria que não era certo fazer tal coisa, ele não fazia aquilo, e como o filme mostra, e essa é uma história verídica, ele teve muitos prejuízos na vida dele por causa daquela fé que ele tinha. Nós poderíamos dizer que nesse exemplo, ele tinha uma conduta íntegra e inquestionável. E nós? Nós somos íntegros? Nós temos vivido com integridade? A minha fé, a sua fé, ela se traduz em práticas coerentes com aquilo que nós afirmamos crer? Ou existem incoerências nas nossas vidas? Existem situações que você diz crer uma coisa, mas faz outra? Existem momentos em que você fala determinadas coisas, mas você não age daquela maneira, aquilo só serve para os outros, não para você? Viver com integridade é ser coerente. E esse é o primeiro pré-requisito para estar na presença de Deus, é ser íntegro, é ter uma vida coerente com aquilo que nós dizemos crer. Então a pergunta que eu deixo para você nesse primeiro ponto é a seguinte: a sua integridade hoje, a sua coerência, te habilitaria a estar na presença de Deus? No segundo momento, nós temos o texto nos falando que aquele que vive na presença de Deus, ele é justo, ele pratica a justiça. E o texto caminha aqui para a área econômica, dizendo que essa pessoa ela é justa em suas práticas econômicas. Isso está no versículo 2, pratica a justiça. E o exemplo disso se encontra no versículo 5. Então, a palavra justiça aqui significa aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é saudável, aquilo que é certo diante de Deus. Então, no versículo 5, ele dá dois exemplos novamente. Ele diz, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Então, no primeiro momento, ele fala sobre juros abusivos. A palavra de Deus,
no Antigo Testamento orientava, a lei mosaica orientava os israelitas a não emprestarem o seu dinheiro com juros abusivos aos próprios conterrâneos israelitas, mas que aos estrangeiros poderia ser emprestado com juros sem ser abusivos. Então esse é o primeiro ponto aqui que ele condena como uma prática não justa. Aqueles que se aproveitam da desgraça alheia para acumular bens. Seria essa a ideia. A pessoa que se aproveita de situações nas quais outras pessoas estão passando por momentos difíceis, eles usam aquilo para acumular recursos. Um segundo exemplo, aqui no versículo 5, é a questão do suborno, né? Ele diz, nem aceita suborno contra o inocente. Ou seja, ser permissivo com atos ilícitos em troca de presente, favor ou dinheiro. E o que eu acho interessante é que ele destaca, né, aceitar suborno contra o inocente. Você já reparou que o suborno sempre atinge alguém inocente, alguém que está fora da história? Recentemente, com toda a evolução da Lava Jato, os procuradores da Força Tarefa ganharam muita notoriedade. E o procurador Deltan Dallagnol, ele esteve numa audiência em Brasília, na Câmara dos Deputados, e aí ele propunha algumas regras ou algumas leis para que se restringisse a corrupção no país. E lá naquela situação, ele disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, se referindo, olhando para o Congresso, ele disse: a corrupção é uma assassina sorrateira, invisível e de massa. Ela é uma serial killer que se disfarça de buraco nas estradas, de falta de medicamentos, de crimes de rua e de pobreza. Qual que é o ponto dele aqui? O ponto dele era afirmar que a corrupção não é algo que fica restrito apenas a algumas pessoas. As consequências dela sempre acabam atingindo alguns inocentes. É a pessoa que morre na fila do hospital, é a pessoa que tem o carro quebrado por causa de um buraco na estrada, mas quando você vai ver todas essas situações, está faltando investimento, está faltando segurança, está faltando educação, está faltando saúde, e a corrupção é o cerne disso muitas vezes. Então ele traz essa percepção, a ideia dele era mostrar que a corrupção, o suborno, sempre atinge pessoas que não têm nada a ver, a princípio, com ela. Mas a corrupção não está somente em Brasília, não é verdade? Ela está em todo lugar, inclusive dentro de nós. Eu e você muitas vezes somos corruptos. Talvez você fale, não, mas eu não aceitei suborno de ninguém. Talvez eu não tenha 50 milhões no meu apartamento. Talvez eu não carreguei uma mala com 500 mil reais por aí pela rua. Tudo bem, talvez você não tenha feito nada disso. Mas talvez você usa uma TV a cabo que não é sua. Isso é corrupção. Talvez você aceite favor de algumas empresas em troca de contratos. Isso é corrupção. Talvez você sonegue impostos. Isso é corrupção. O fato é que às vezes nós olhamos para aquelas coisas que estão fora de nós e nós pensamos, eu não faria isso, mas nós nos esquecemos que muitas vezes os políticos que nós condenamos acabam sendo o reflexo daquilo que nós somos, pequenos corruptores, corruptores em menor escala. E um corruptor em uma menor escala vai ser um corruptor em uma maior escala quando ele tiver a oportunidade. Eu e você, muitas vezes, somos corruptos. E aqui, a palavra de Deus diz que aquele que quer estar diante de Deus, ele precisa ser justo, ele precisa praticar a justiça. A pergunta, então, para nós nesse segundo ponto é: a nossa justiça nos habilitaria a estar diante de Deus? Terceiro e último ponto.
aquele que é verdadeiro em suas palavras. Quem deseja estar na presença de Deus, aquele que vive na presença de Deus, precisa ser verdadeiro em suas palavras. Isso está novamente no versículo 2, e o exemplo disso é o versículo 3. Então, no versículo 2, ele diz, no final do versículo 2, o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Note que a palavra aqui de coração tem a ver com sinceridade. Por que nós sabemos isso? Porque um pouquinho antes, no Salmo 12, Davi disse o contrário disso. No Salmo 12 ele diz, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Então a ideia de Davi aqui é que um coração fingido é aquele que é falso. Um coração correto é aquele que é sincero, aquele que é verdadeiro, aquele que fala com honestidade. E ele dá novamente alguns exemplos aí no versículo 3 disso. Ele diz, o que não difama com a sua língua, e aqui tem um aspecto muito interessante, porque a palavra difamar aqui no texto, no original, não é simplesmente pronunciar, é ir atrás de alguma informação, de alguma fofoca, para especular a vida de outra pessoa, depois que conseguiu esse objetivo, levar isso para outra pessoa. Então, isso é difamar. É uma fofoca intencional. Você vai buscar a informação alheia, especular sobre a vida das outras pessoas, com o intuito de passar para frente isso. E depois ele fala também no final, nem lança injúria contra o seu vizinho, ou seja, no sentido de ofender, de ter palavras que não edificam, mas palavras que ofendem ao próximo. Um exemplo bíblico nisso é quando Tiago escreve a sua carta e ele vai falar sobre a língua. Eu trouxe apenas um trecho, tem um capítulo inteiro sobre isso, mas eu trouxe apenas um trecho que ele diz o seguinte, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, muitas vezes, é um objeto de manipulação do próprio inferno. Existe uma preocupação mundial hoje com a chamada fake news. São mensagens, matérias que se espalham rapidamente pelas redes sociais, como Facebook e WhatsApp. As fake news estão em todos os lugares. Então, se você tem WhatsApp, tem Facebook, é provável que você já tenha se deparado com algumas fake news. Ou seja, são matérias falsas, matérias inventadas. Existe hoje até mesmo uma fake news atrapalharam a última eleição presidencial. E já existe um movimento do STE hoje buscando amenizar as consequências das fake news nas próximas campanhas políticas e na próxima eleição do Brasil. Existe uma preocupação grande com fake news, porque as consequências dessas matérias, dessas reportagens falsas, elas são imensas. Às vezes, uma pessoa que recebeu um WhatsApp com uma matéria falsa sobre determinado candidato, um exemplo, um político, 50% das outras pessoas que receberam passam isso em questão de minutos. Uma matéria falsa já está rodando em milhões de telefones pelo país. Então, existe uma preocupação exagerada com isso. Mas deixa eu trazer isso para um campo pessoal. Você é um proclamador e um promulgador de fake news? Você é aquela pessoa que gosta de especular a vida do irmão? Que gosta de contar para os outros? Que gosta de fofocar? Esse é o termo. Veja, eu e você temos uma língua, muitas vezes inclinada para aquilo que é mal. E muitas vezes a grande verdade é que nós gostamos sim de falar de outras pessoas, de especular, de fofocar.
de ouvir, de levar e de trazer conversas. Às vezes, ao menor sinal de um amigo que fala, nossa, tem alguma coisa para contar para você sobre fulano de tal. Você, nossa, me conta agora, o que foi? Todos nós temos essa inclinação pecaminosa. E a pergunta, então, para mim e para você é a seguinte: a minha língua, a sua língua, aquilo que nós falamos, nos habilitaria a estar diante de Deus, na presença de Deus hoje? É por isso que o salmista pergunta: quem, Senhor, pode habitar no teu tabernáculo? Quem pode ser o seu hóspede? E se eu e você formos bem sinceros, sabe qual é a nossa resposta? Ninguém. Essa é a grande verdade. Eu e você não estamos aptos. Nós não cumprimos perfeitamente a lei de Deus. Nós sequer conseguimos controlar a nossa língua. Nós não vivemos com integridade, nós não praticamos a justiça. Nós somos pequenos corruptores. Nós falamos mal dos nossos irmãos, nós gostamos de fofocar. Nós somos incoerentes com aquilo que nós dizemos crer. Essa é a grande verdade. Eu e você, por nós mesmos, não poderíamos estar na presença de Deus. Nós não estamos aptos. Esse peregrino que faz a pergunta, quando vem aí dentro, não posso ser um hóspede divino. E essa é a primeira grande verdade da Bíblia. Realmente, eu e você não podemos habitar no tabernáculo de Deus. Mas tem um homem, um Deus homem, que pode. E através dele nós podemos. Essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho. Ao mesmo tempo que o Evangelho nos humilha e nos mostra quem nós somos, nós temos corações pecadores, corrompidos, inclinados para a maldade, o Evangelho aponta para Cristo. E ele fala assim, tudo bem, por você mesmo, você não estaria na presença de Deus, mas deixa eu te mostrar alguém que pode estar. Alguém que é perfeito em suas palavras, alguém que é perfeito em integridade, alguém que sempre praticou a justiça, alguém que não tem pecado nenhum. Através dele, nós podemos estar na presença de Deus. Então, o Salmo 15 ensina o que nós somos criados para fazer, o que nós não podemos fazer, não somos mais capazes de fazer, e o que Cristo fez por nós. E a partir, então, dessa graça recebida, desse acesso à presença de Deus, dessa comunhão, desse novo caminho que nos foi dado por Cristo ao Pai, agora eu e você podemos viver com integridade, praticar a justiça e de verdade, de coração, falar a verdade. Ao mesmo tempo que nós não somos aptos para alcançar a presença de Deus através desses méritos, porque nós não temos, uma vez que nós somos salvos pelos méritos de Cristo, agora nós estamos aptos a viver de acordo com essas boas obras. Veja, esse não é um aspecto, essa lista, essas qualificações morais não causam a nossa salvação, porque nós não temos ela perfeitamente, mas elas são consequências da nossa salvação. Então, o que isso significa para mim e para você, nós que já fomos salvos em Jesus Cristo? Nós que já temos acesso ao nosso Pai. O que isso importa? O que isso significa para mim e para você? Importa que nós podemos sim viver com integridade. Nós podemos ser coerentes com aquilo que nós dizemos crer. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Nós podemos praticar a justiça, ser economicamente justo. Ter práticas diárias que façam voz à santidade que já nós temos, e não a corrupção que reside ainda no nosso coração. Nós podemos usar a nossa língua para abençoar as outras pessoas, para edificar, para aconselhar, para louvar a Deus e não para corromper, não para diminuir, não para fofocar, não para menosprezar outras pessoas. O fato é, uma vez que Cristo garantiu o acesso a Deus, um acesso que nós não poderíamos ter, agora eu e você estamos habilitados a viver dessa maneira. Nós podemos, em Cristo, ter integridade, justiça e sinceridade, como a graça do tabernáculo. Quem há de morar no teu santo templo? Cristo. Como o Salmo 24 colocou, o Rei da Glória.
O Rei da Glória pode. E nós, juntamente com eles, temos acesso. E o Salmo termina com uma afirmação que extrapola a pergunta inicial. A pergunta inicial foi: quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? E o Salmo termina o seguinte: quem deste modo procede não será jamais abalado. A questão aqui é a seguinte: existe uma graça eterna, infalível, para mim e para você. Aqueles que vivem dessa maneira, habilitados pelo Espírito Santo, enraizados na obra de Cristo, quem vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, jamais será abalado. Que Deus nos abençoe, nos capacite então a viver dessa maneira para a honra e para a glória dele. Vou fazer a oração final.